Olá, meus amores! Vamos começar mais uma aula de geografia, né? Onde nós vamos fazer a correção das atividades que eu propus na aula passada, né? Como eu passei a atividade ontem, eu já vou fazer a correção dessa atividade hoje, tá? Nós vamos fazer a correção das páginas de número 135, 136 e 137, né? Da unidade sobre o referente aos conteúdos da unidade 3 do livro didático de vocês, né? Essas atividades estão abordando o conteúdo que nós falamos sobre os continentes e os oceanos e a divisão política do Brasil, né? Nessa aula, nós vamos corrigir juntos, então peguem o reforço de vocês, né? Lembrando que aqui na data, né, dessas páginas, vocês devem ter colocado a data do dia 26/8/2020 e nós estamos corrigindo na aula do dia 27/8/2020, na nossa aula de quinta-feira, né? Então, primeiramente, a questão pediu para que vocês escrevessem a diferença de terras imersas e terras emersas, do que nós trabalhamos lá no livro didático. Vocês voltaram na lição de número 3, para que pudessem responder, né? Lembrando, quando a gente fala de terras imersas, nós vamos falar das terras que ficam abaixo do nível do mar, e são as terras que vão formar o quê? Os oceanos. Já quando nós nos referimos às terras emersas, nós vamos estar nos referindo aos blocos ou massas continentais, né, que são resultados da divisão geológica da Terra, né, que são determinadas pelas imposições naturais, de acordo com a evolução, né? Então vamos registrar essas diferenças. Então, nas terras imersas, terras que ficam abaixo, né? Deixa eu colocar o pontinho aqui no i. Terras que ficam abaixo do nível do mar e formam os oceanos. Agora, quando nós nos referimos às terras emersas, formam os blocos ou massas continentais, né? Que são resultados, né? Resultado no singular, resultado da geologia, né? Vou colocar aqui de forma mais correta, de forma completa. Resultado da divisão, né? Da divisão. Vamos focar aqui para que vocês visualizem da melhor forma, da divisão geológica da Terra, ok? Então, essas são o quê? Ela é determinada por imposições naturais, tá? Então, são modificações que ocorrem pela evolução que ocorreu no planeta Terra, ok? Então, esse ficou a diferença de terras imersas e terras emersas, tá? Continuando essa página, a questão de número 2 vem a seguinte pergunta: qual é o nome da teoria mais aceita para explicar a movimentação das placas tectônicas? Vocês lembram como é que é o nome dessa teoria? Que explicam a evolução do planeta Terra, de forma que as placas tectônicas elas foram se separando, e antes ela tinha somente um bloco, né, que era denominado Pangeia, e esse único bloco foi se dividindo em vários blocos, né, em vários pedaços, em várias massas continentais. Essa teoria foi chamada de quê? Teoria da deriva continental, né? É a teoria que é mais aceita hoje pelos geólogos, né? Então, essa é a teoria da deriva continental, ok? Vamos prosseguir?
Vamos lá para a questão de número 3, no livro didático de vocês, de reforço, né? Preencha o quadro com o nome dos continentes e oceanos que formam o planeta. Nós temos um total de quantos continentes, vocês lembram? São 6 continentes, né? Então, vamos lá. Primeiro nós temos o quê? A América, nós temos a Ásia, nós temos a África, Antártida, né? Antártida. Nós temos a Europa e nós temos o quê? A Oceania. Então, são 6 continentes, ok? A formação dos continentes, elas já são determinadas pelas imposições do quê? Do homem, né? Uma divisão determinada pelo homem, ok? E o nome dos oceanos. Os oceanos principais nós temos 4. Nós temos o Oceano Atlântico, nós temos o Oceano Pacífico, que é o maior de todos, né? Nós temos o Oceano Índico e o Oceano Ártico, ok? Esses são os 4 principais oceanos que nós temos, ok? Vamos prosseguir? Questão de número 4. Corrigindo a questão de número 4 comigo, tá assim, ó. Em qual continente o Brasil está localizado? Desses 6 continentes, qual continente que nós estamos? Nós estamos o quê? Na América, né? No continente americano, na parte sul do continente americano. Questão de número 5. Pesquise e diferencie planisfério de globo terrestre, né? O planisfério e o globo terrestre são 2 formas de representar o planeta Terra, né? Quando nós temos o planisfério, nós falamos o quê? Que é a representação, representação da esfera terrestre, né? Da esfera terrestre em um plano. Então, isso quer dizer o planisfério. Já quando a gente tem a representação, quando a gente tem o globo terrestre, também é uma representação, né? Então, é a deixa eu apagar aqui e respeitar o espaço da margem, né? Ó, vamos escrever de forma correta, ó, representação da Terra em tamanho reduzido, né? Então, ela vai tentar representar o tamanho da Terra só de forma reduzida. Então, planisfério, representação da Terra, né? Da esfera terrestre de forma plana, né? Já o globo terrestre é a representação da Terra em tamanho reduzido. Então, essa ficou a correção da página de número quê? 135 do reforço, tá? Se houver necessidade, você pausa o vídeo durante cada questão para que vocês possam verificar a correção, tá? Agora nós vamos prosseguir fazendo a página de número 136. Na página de número 136, a atividade ela já começa a abordar a divisão política do Brasil, né? Quando nós temos aqui, ó, na questão de número 1, ela está pedindo para que você responda corretamente. Na letra A, perguntou para você o que significa a sigla IBGE, né? Sigla IBGE. IBGE significa o quê? O I significa Instituto, né? O B significa brasileiro. O G significa geografia, então vai ser Instituto Brasileiro de Geografia.
E o E significa estatística. Tem um acento aqui no A não, no I, tá? Estatística. Então, Instituto Brasileiro de Estatística, que é o órgão responsável pelas pesquisas, né? E divisões relacionadas ao nosso país. Letra B tá assim: o Brasil possui quantos estados? Quantos estados nós temos no nosso país? Nós temos o total de 26 estados. Quantos distritos federais nós temos? Nós temos um Distrito Federal, né? O DF. Qual é o nome da capital do Brasil? Como é que é o nome da nossa capital? Vai ser o quê? Brasília, né? Qual é a capital do estado onde você mora? Nós estamos num estado, gente? Lembra que a tia falou? Não. O DF, ele não é um estado, ele é um distrito. Ele tem as mesmas funções, as mesmas regras, né? Que os estados, porém não é estado. Nós consideramos que a capital seja Brasília, tá? Mas o Distrito Federal tem capital? Não tem capital, ok? Questão de número 2. Vamos lá para a questão de número 2. Observe o mapa abaixo. Nós temos o mapa da divisão política do Brasil, né? 26 estados mais o Distrito Federal. Aí, baseado nesse mapa, agora responda a pergunta abaixo. Que estados brasileiros não são banhados pelo Oceano Atlântico? Então, ó, vocês vão perceber, ó, que nós temos aqui, ó, o Oceano Atlântico representado com azul. Então, os estados que não são banhados pelo oceano, vamos pensar? Vamos olhar aqui no mapa. Primeiramente, aqui de verde, nós temos o estado do quê? De Roraima, lá na região norte, né? Temos o estado também do quê? De Amazonas. Amazonas não é banhado, né? Nós temos aqui logo também aqui, ó, de laranja, nós temos o Acre, né? Nós temos também aqui, ó, logo abaixo, nós temos o quê? Rondônia. Temos também o quê? Logo aqui perto de Rondônia, nós temos Mato Grosso. Perto do Mato Grosso, nós temos o quê? Aqui, ó. Tocantins. Também não é banhado. Nós temos aqui também o quê? O Goiás, né? Goiás não é banhado pelo Oceano Atlântico. Nós temos também o quê? O estado aqui, ó. Mato Grosso do Sul. Olha lá no mapa, continua olhando. Qual mais estado que nós não somos, que não é, né? No caso, não é banhado. Nós temos o estado de quê? A gente vai perceber que bem aqui, ó, Minas Gerais, né? Minas Gerais também não é banhado. Minas Gerais. Corrigiram? Conferiram a resposta de vocês? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estados, né? Então, ó, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Então, ó, esses estados aqui não são banhados pelo Oceano Atlântico. Então, vamos ver como é que vocês registraram. Ficou Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais são os estados que não são banhados pelo Oceano Atlântico, ok? Vamos continuar. Encontre no diagrama o nome das regiões do Brasil. A região do Brasil são quantas? São 5 regiões. Nós temos o quê? A gente vai encontrar bem aqui em cima, ó. Nós temos a região... Epa, já rabiscou aqui que foi uma beleza, né? Nós temos a região Centro-Oeste.
Então, nós temos o centro-oeste, nós temos aqui, ó, a região norte, nós temos a região sudeste, tá faltando mais 3. Qual mais que nós temos? A região sul, que tá bem aqui, ó, sul, e nós temos a região nordeste, né? Então, centro-oeste, nordeste, sudeste, norte e sul. Então, essas são as 5 regiões em que o nosso Brasil está dividido, né? Então, essa é a divisão regional, né? Vamos lá. Última página do dever de casa foi a página de número o quê? 137. Na página de número 137, a questão de número 4 tá assim, ó. Numere certo de acordo com o nome dos países que fazem fronteira com o Brasil. Então, os países que fazem fronteira ao norte, ao nordeste, ao oeste, ao sudeste e ao sul, né? No sul, nós temos quais países? Vocês lembram? No sul, não. Primeiramente, ao norte, né? Número 1, ao norte, nós temos... A gente vai pensar que aqui, ó, ao norte, aqui, ó, nessa área aqui de cinza, são os países que também fazem parte da América do Sul, né? São os países vizinhos ao Brasil. Ao norte do Brasil, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o departamento ultramarinho francês, que no caso vai ser a Guiana Francesa. Nós temos o Suriname e nós temos a República da Guiana, né? Então, esses são os países que estão ao norte, não sul, né? Ao norte. Ao nordeste do Brasil, né? Nós vamos ter quais países? Nós vamos ter a Venezuela e nós vamos ter a Colômbia, né? Já ao oeste do Brasil, nós vamos ter o Peru e a Bolívia, tá? Já ao sudoeste do Brasil, nós vamos ter o Paraguai e a Argentina. E ao sul do nosso país, nós vamos ter o Uruguai, né? Então, a sequência ficou 3, 5, 2, 4 e 1, né? Os países que fazem fronteira com o nosso país, ok? Na questão de número 5, tá pedindo assim, ó, preenche o quadro. Isso daqui, ó, a tia não vai fazer a correção de algumas partes porque ela é pessoal. Por exemplo, você vai escrever o bairro. Tia, eu não tenho bairro, tenho o nome da minha rua, tá? O bairro daqui, os bairros de Planaltina, meus amores, vai ser Vila Buritis, Vila Vicentina, Vila de Fátima, Jardim Roriz, Buritis 4, Buritis 3, Buritis 2, né? Tem Vale do Amanhecer, Vale do Sol, né? Quintas do Amanhecer. Esses são os bairros, setor tradicional, são bairros de Planaltina. Então, você vai escrever o nome do seu bairro. A capital, tá? Qual é a capital daqui do nosso estado? Nós temos uma capital? Não, não temos propriamente uma capital, né? As pessoas falam que o DF seria Brasília, mas como não somos um estado, nós não temos uma capital, tá? Como estado, o que vocês irão preencher? Distrito Federal, tá? Qual a região que nós estamos? A região é o quê? A região Centro-Oeste. O Distrito Federal, ele está localizado na região Centro-Oeste. Então, isso aqui vocês vão colocar dessa forma. O bairro eu não vou colocar, porque vocês vão colocar de acordo com a localidade de vocês. Capital, não precisa preencher. O estado, vocês colocariam DF, tá? Embora não seja estado. E a região seria o quê? Centro-Oeste, ok? Então, agora... eu pedi para que vocês fizessem só as atividades referentes aos oceanos e os continentes e a divisão política do Brasil. Então, para dar continuidade, né, a gente vai finalizar esta aula,
tá? Por hoje, fazendo o restante das questões da página de número 137. Então, nós vamos responder a questão de número 1, 2 e 3 juntos, tá? E nas próximas aulas, nós vamos continuar as outras páginas referentes à região norte e região nordeste. Primeiro, na questão de número 1, está pedindo quais são os estados que formam a região norte. Lembra o nome dos 7 estados que tem da região norte? Então, vamos lembrar. Primeiramente, nós temos o estado do quê? Do Acre. Depois, nós temos o estado do quê? Amazonas, né? Depois, nós temos o estado do quê? Amapá. Depois, nós temos o estado do quê? Tocantins. Depois, nós temos o estado do Pará. Temos mais também o estado de Rondônia. E por último, e sétimo estado, nós temos o estado de Roraima, né? Esses são os 7 estados que compõem a região norte, ok? Na questão de número 2, pesquise e responda a pergunta abaixo. De acordo com a quantidade de habitantes da região norte, vamos lá. Qual é o estado com maior número de habitantes? O estado mais populoso da região norte é o Pará, viu, meus amores? E o estado com menor número de habitantes, segundo pesquisa, segundo o IBGE, é o estado de Roraima. Então, Pará é o mais populoso, Roraima é o menos populoso, tá? Sobre as características físicas, né, relacionadas ao relevo, tá perguntando quais são as 3 principais formas de relevos encontradas na região norte. Lembra que nós falamos? As 3 principais tem a depressão, nós temos a planície e nós temos o que? Planalto, tá? E os planaltos, essas são as principais formas de relevo da região norte, tá? Então, amores, nós vamos parar por hoje nessa aula, né? Que a finalidade dessa aula de geografia hoje era nós fazermos a correção das atividades, tá? Que foram propostas na aula de hoje. Então, corrigimos a página 135, 136 e 137. Se houver necessidade, vocês retornem ao vídeo, né? Para que vocês possam fazer o registro adequado, né? E conferência adequada das questões que foram propostas, tá? Na próxima aula, né, nós vamos finalizar a página de número 138, a página de número 139 e a página de número 140 no reforço de vocês, finalizando as atividades de fixação referente à unidade 3 do livro didático de vocês. Então, um beijo, meus amores, e até a próxima aula.